Neemias, capítulo de número 8. Glória a Deus. Neemias, capítulo de número 8. A partir do verso de número 1. Então eles voltam para suas casas, né? É restaurada a sorte deles, e eles começam a reedificar aquela cidade. Diga comigo, reedificar. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz assim, em Neemias capítulo de número 8, do verso 1 em diante: chegando no 7º mês, e estando os filhos de Israel nas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse um livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E assim Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto dos homens como das mulheres, e perante todos os que podiam entender e os que ouviam no primeiro dia do 7º mês. Verso número 3: leu nela, de frente para a praça, que está diante do porte das águas, desde o início da manhã até o meio-dia, perante os homens e as mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Diga, ao livro da lei. Então Esdras abriu o livro da lei, estava lendo para eles, e eles estavam atentos. Quantos estão atentos aí? Verso número 4: Esdras, o escriba, estava no púlpito de madeira, que tinha sido feito para esse fim. Foi feito para isso, né, seu Iranil? Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Samar, Anaías, Urias, Ilquias, Messeias, e à sua esquerda, Pedaias, Misael, Melquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E abriu Esdras um livro à vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou ao Senhor, ao grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. E levantando as mãos, juntos se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Glória a Deus. Então, quando eles voltaram para aquela terra, eles começaram a reestruturar aquela cidade. E quando eles estavam reestruturando aquela cidade, amados, eles param num certo momento e Esdras vai ler a Bíblia para eles. Naquela época não havia toda essa Bíblia que nós temos. Nós somos mais bem-aventurados do que eles, porque havia só 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. E Esdras leu o livro, e a palavra do Senhor diz que quando aquele povo ouviu o que Deus queria, que eles falaram? Quando o povo ouviu o que Deus queria, que eles falaram? Diga comigo, amém. O que significa amém? Que assim seja. Ou seja, quando eles ouviram o que Deus queria, eles falaram: que assim seja. Ou seja, que seja feita a vontade de Deus. Amados, como que esse povo saiu de lá daquela terra? Eles foram levados para a terra dos caldeus, porque eles não queriam ouvir a Deus. Mas a palavra fala que quando Esdras abriu o livro da vida, eles estavam atentos. Diga comigo, atentos. E quando Esdras falou a vontade de Deus, eles disseram amém, amém. Se curvaram, né, porque eles estavam em pé, se curvaram e adoraram o Senhor. Então, a partir daquele momento, o que eles fizeram? Colocaram a palavra de Deus como pivô da vida deles. Diga, como pivô da minha vida. Diga com autoridade, diga, como pivô da minha vida, eu devo colocar a palavra de Deus. Porque você quer ver um homem esquecer de Deus, é quando ele vive tempo bom. Em tempo difícil, muitas pessoas lembram de Deus. Mas nos tempos bons, é o tempo que a pessoa menos lembra de Deus. Então eles estavam retornando para onde? Para um tempo bom, para um tempo de realizações. E o que eles fizeram? Colocaram a palavra como um pivô da vida deles. Diga comigo, eu preciso, nesse novo ano de grandes realizações, entender
que o lugar de Deus é no centro da minha vida. Você consegue entender isso? Porque nos lugares que nós vamos pisar agora nesse novo ano, nós podemos ser colocados em lugares onde nós seremos convidados a deixar, abandonar o Deus que nos levou para aquele lugar. Lá em Romanos capítulo de número 1, diz que os homens começaram a adorar a criatura e esqueceram do Criador. Porque veio o dinheiro, veio as conquistas, veio as realizações. Aí o homem começa a falar: nossa, mas como é bom que eu cheguei nessa posição na vida. Nossa, como é bom que eu tenho um carro agora. Nossa, como é bom que a minha conta bancária esteja assim agora. Opa, toma cuidado. Toma cuidado para você, nesse ano que Deus está te dando, você não olhar para a criatura e começar a adorar ela, porque só tem um que é digno de adoração, é o Criador. Então, 2 princípios eu quero ensinar para os irmãos para nós orarmos. Primeiro princípio, diga: Deus deve estar no centro da minha vida. Amados, nós precisamos entender que, de fato e de verdade, se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós não temos condições de vivermos um ano de realizações sem falhar com Deus. Aqui a palavra de Deus diz que quando eles voltaram, eu não vou ler o texto para os irmãos, mas é o livro de Ageu, capítulo de número 1, do verso 1 ao 7, quando diz que eles voltaram. Primeira coisa que talvez aqui o Rodrigo, quando voltasse depois de 70 anos, longe da terra dele, longe da casa dele, longe dos amigos dele, primeira coisa que ele voltasse para a terra dele, primeira coisa que ele ia pensar: vou lá arrumar o telhado da minha casa, vou lá tirar a teia de aranha lá do meu quarto, vou lá arrumar o quarto dos meninos, meu Deus, vou arrumar aquela área ali de churrasco, porque agora vai ser churrasco todo dia. Quantos aqui amam churrasco? No dia do churrasco você não pode esquecer do Senhor. Se no dia do churrasco nós esquecermos do Senhor, nós estamos tirando aquele que nos levou para lá e colocando ele de lado na nossa vida. Quem te levou para esse ano de realização foi Deus. Então ele tem que estar na festa que você está, ele tem que estar no lugar mais alto que você estiver, ele tem que estar no dia da sua alegria, porque foi ele que te arrancou daquela tristeza e te levou para aquele lugar. E a palavra de Deus diz que quando aquele povo volta, aqui no livro de Ageu, diz que a primeira coisa que eles pensam é na casa deles. Ou seja, é fácil do homem criar um egoísmo. Por quê? Porque quando ele vive dias de realização, ele pode esquecer de Deus facilmente. E eles se voltam para a casa deles. E eles estão cuidando da casa deles, todo mundo cuidando da sua casa. E o profeta de Deus fica em pé para falar o que para eles? Para ensinar esse princípio para eles. O que vocês estão fazendo? Estão cuidando da nossa casa. Aí o profeta fala: é muito bom vocês cuidarem da casa de vocês e organizarem a casa de vocês, enquanto o templo de Deus está em ruínas. É como se o profeta estivesse falando: olha, é muito bom vocês cuidarem da casa de vocês e esquecerem daquilo que é de Deus. Então o princípio que nós devemos entender, amados, é que no ano de realizações, nós precisamos deixar Deus sentado na cadeira que é dele, no centro da nossa vida. Tem pessoas que são crentes camaleões, eles vão para um lugar aonde Deus coloca eles, aí eles viram aquele ambiente. Entenda, muitas vezes Deus te coloca no lugar, e o lugar é alto, é de posição, é para você mudar aquele ambiente, não é para você deixar aquele ambiente mudar, não. Pastor, Deus está me levando por meio de pessoas renomadas, por meio de pessoas ricas. Continua na tua simplicidade, continua servindo a Deus, porque Ele vai te usar naquele lugar para converter aquelas pessoas e levar todas elas aos pés do Senhor. Continua deixando Deus no centro de sua vida. Quando eles ouvem o profeta, eles falam: o quê? Para de cuidar da casa de vocês, vai construir o templo primeiro. Todos eles param a construção da casa deles e de tudo que eles estão fazendo, volta-se para o templo. Aqui tem um detalhe poderoso que nós precisamos aprender. Diga comigo: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Enquanto eles estavam cuidando da casa de Deus, do templo, que era naquela época, era um templo que era construído lá
lá no centro de Israel. Olha o que eles estavam fazendo. Enquanto eles cuidavam daquilo que era de Deus, Deus estava cuidando daquilo que era deles. Vira para o irmão do lado com carinho e diga assim: eu sei quem te levou para esse lugar. Diga: eu sei quem está te levando para esse lugar. Diga assim: eu quero ver Ele todo o tempo com você. Diga assim: se eu não ver, eu vou te cobrar. Você tem coragem de cobrar esse irmão mesmo? De ver ele no lugar, no dia de realizações, as coisas acontecendo, tudo fluindo, e ele olhar e falar assim: nossa, eu sou o cara mesmo. Falar: toma cuidado, cala sua boca. Não foi você que te levou para esse lugar, não. Foi Deus que te arrastou para cá. Você consegue entender isso? Diga para o seu irmão, então, no primeiro princípio, diga assim: não tira Deus do centro. Segundo princípio, quando eles chegam na terra, quantos anos eles ficaram lá na terra dos caldeus? 70 anos. Cadê as jovens aqui, os jovens, os de 16 anos? Dão glória a Deus aí. Os até 16 anos, dão glória a Deus. O que você quer daqui até 70 anos? O que você quer que aconteça? Casar, pelo amor de Deus, casar. E o que acontece? Eles ficaram lá quanto tempo? 70 anos. O que aconteceu com eles? Apaixonados, casaram, arrumaram lá as mulheres da terra dos caldeus. Certeza que eram mulheres sensuais, né? Porque as mulheres de Israel, elas sempre cobriam o corpo, sempre andavam na modéstia. Quando eles viram aquelas mulheres sensuais, que eram mulheres do mundo, eles falaram: pronto, agora desandou tudo. Aí começaram a olhar para o lado de lá e viu uma com aquela sobrancelha, né? Parece que está pesando assim, fechando o olho. Vocês sabem o que eu estou falando. E eles, o que aconteceu com eles? Aconteceram que eles casaram também. Só que a palavra de Deus, amados, quando eles voltam para a palavra de Deus, a palavra de Deus fala assim que o povo de Israel, ou seja, um crente, quando ele for casar, ele precisa procurar uma mulher que seja crente. Então eles chegaram lá crente, deram a visão deles para qualquer coisa, entregaram o coração deles para qualquer coisa, e eles se corromperam. Eles casaram com mulheres de lá daquela terra. 70 anos dá para ter filho ou não? 1 ano já tem filho, né? E eles voltam para Israel. Para onde? Para reconstruir a cidade deles. Quando eles voltam, amados, eles já tinham casado com mulheres da terra dos caldeus, já tinham filhos lá, e eles vão e abrem a lei de Deus. Diga assim: a lei de Deus deve ser pivô na minha vida, senão você não vai viver plenamente um ano de realização. Porque se você se entregar ao que você vai ter, se você se entregar aos lugares que Deus vai te levar, você vai se corromper. E eles pegam a palavra de Deus como pivô da vida deles, e a palavra diz que quando eles chegam lá naquela terra, que eles abrem a palavra de Deus, porque agora a palavra era guia deles, o que acontece? Eles encontram lá escrito o quê? Olha, vocês, povo hebreu, povo crente, não devem dar as vossas filhas para casar com mulheres que não sejam, os vossos filhos, as vossas filhas para casarem com homens que não sejam cristãos, ou seja, que não sejam hebreus, mas também não devem tomar das filhas dos povos de outras terras para casar com os filhos de vocês. E o que eles encontram dentro deles? Corrupção. Por quê? Eles fizeram isso. Amados, essa parte da Bíblia, quando eu li ela muitos anos atrás, para mim foi a parte mais chocante que teve. Por quê? Eles falam: nós falhamos com Deus. Quando Esdras está lendo a lei ali, um dos príncipes chega nele e fala: olha, está acontecendo isso. O que aconteceu? O povo se corrompeu lá. Aqui no nosso meio agora, aqui em Israel, tem povo caldeu, tem povo hebreu, virou uma bagunça. Aí ele fala: o que nós vamos fazer agora? Esdras vai e começa a chorar, rasga suas vestes, rapa sua cabeça, né? E vai para a presença do Senhor. E quando ele está na presença do Senhor, aquele povo que já não era o mesmo povo. Por quê? Agora era um povo quebrantado. Diga assim: para viver um ano de realizações, eu preciso ser um homem voltado para a glória de Deus. E eles vão, quando eles veem Esdras chorando, eles falam: Esdras, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí ele fala: olha, a questão é o seguinte: vocês vieram para cá e trouxeram pecado. Vocês casaram com as mulheres dos caldeus,
E pior ainda, vocês tiveram filhos com eles. E aí fala, como nós vamos resolver isso? Aí olha a atitude que esse povo tem. A atitude que eles têm é assim, ó. Esse é o problema. Nós vamos devolver as mulheres de volta para eles. Calma aí. Mas é sua esposa. Calma aí, mas é alguém que você já ama muito. Vamos fazer elas embora de novo. E as crianças, os pequenininhos, vamos mandar eles de volta também. Por quê? Porque nós queremos a presença de Deus. Você fala, pastor, mas é uma loucura fazer uma coisa dessa. Eu não estou querendo que você largue sua mulher, não. E nem Deus está querendo isso, não. Mas sabe o que está falando aqui? Está falando sobre o princípio do conserto. Não tem como nós vivermos um ano de realização se nós transpassarmos desses pecados, desse ano, e deixarmos eles acumular nesse próximo ano que vem agora. Então o que eles falaram aqui? Nós queremos conserto. O que nós queremos? Intimidade com Deus. O que nos atrapalha de ter intimidade com Deus? Olha, vocês estão em pecado, então vai. Amados, calcula isso, pelo amor de Deus. Eu vou finalizar essa palavra com isso, mas calcula isso, pelo amor de Deus. Quando os homens chegam e falam assim, olha, eu casei com essa mulher, mas essa mulher não é mais importante que o Senhor. Eu tenho essas crianças, mas elas não são mais importantes do que o Senhor. Se eles são um impedimento de nós vivermos a nossa intimidade entre nós e Deus, nós devolvemos eles, nós mandamos eles de volta para a terra buscar. E é isso que acontece. É isso que acontece. Então eu queria te desafiar também nesse dia. Eu quero te dizer, o que você está arrastando desse ano para o outro? Deus tem promessas para você logo ali adiante. Eu tenho certeza que a dificuldade que você tem não é como aqueles homens passaram de deixar a esposa e os filhos. Eu tenho certeza que às vezes é um pecado de estimação que você tem carregado, uma coisa que tem te afastado de Deus, que é um pecado que você tem praticado, que tem te afastado do Senhor. Você pode declarar agora, Deus, eu não quero viver isso. Você precisa decidir em abandonar essa prática errada. Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus.